Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Esse canal tem muitas dicas no cultivo de Phalaenopsis e de alguns outros tipos de orquídeas. Como você já conhece aí, você que não conhece, se inscreve no canal, clica lá no sininho, na opção todas para ser notificado todas as vezes que eu colocar vídeos novos. E todos os dias tem 1 ou 2 vídeos falando no cultivo das orquídeas, mostrando meu orquidário, como é que eu faço aqui. Hoje vou dar dicas aí de como que vocês possam ter Phalaenopsis bonita o ano inteiro, mesmo sem floração, para que você possa cultivar essas plantas como profissionais. A gente tem o cultivo caseiro, o cultivo doméstico, e a gente sempre acha que por ser cultivo caseiro não pode dar certo, dá muitos problemas, não pode ser igual a um produtor que tem essas plantas, que floresce bastante. As minhas florescem bastante, elas estão agora algumas sem florações, porque eu cortei as hastes florais, por conta que eu coloquei essa luminosidade nova e tô vendo, é uma experiência que eu tô fazendo. Mas as plantas estão todas saudáveis, estão sempre muito enraizadas, ó, sempre saindo raiz, saindo folhas novas. E isso se dá principalmente ao meu cuidado com elas, ao meu trato com elas. Eu estou nesse orquidário aqui todos os dias, fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo limpeza, cuidando do orquidário, não deixando nada sujo, não deixando folhas antigas nas plantas, não deixando nada no chão, nada que atraia lesma, nada que atraia ácaros, nada que atraia caramujos. Então estou sempre limpando e todos os dias eu subo nessas bancadas aqui, ó, para verificar cada uma delas. Então eu sei cada problema que cada planta tem. O resultado disso são plantas sempre verdes, plantas sempre muito enraizadas, plantas com brotações e plantas com florações. Como eu falei, não estou com muita floração agora, por conta que nem é época de floração de Phalaenopsis, e eu cortei as hastes florais delas por conta do telhado novo. Então, o que fazer para você cultivar como um profissional? Na sua casa, essas plantas não resistem serem plantadas viradas para cima, serem plantadas assim, ó, dessa forma. Tá vendo? Dessa forma, elas não têm como resistir na sua casa plantadas assim. Por quê? Se cair água nesse meio, tá vendo? Tem água nesse meio. Se cair água nesse meio e essa água não secar, não for um dia que essa água evapore, por isso que eu sempre falo, rega suas plantas pela manhã, no comecinho do dia, para que essas plantas possam secar. Então, porque se cair água aqui no meio, essa água vai fermentar aqui dentro e vai ocasionar um fungo e a sua planta pode morrer, pode apodrecer esse miolo e morrer. O ideal para o primeiro passo é ter essa planta sempre na vertical, olha. Sempre na horizontal, né? Ó, sempre na horizontal, sempre inclinado. Então todas as minhas plantas, principalmente as que estão mais bonitas, olha, todas elas estão na horizontal. Olha como que essa aqui está tombada para baixo, praticamente de ponta cabeça. Por quê? Porque eu não quero perder nenhuma. Então a taxa de mortalidade no meu orquidário é mínima. Dificilmente morre uma planta por conta de ataque de miolo mole, ataque de podridão mole aí nas folhas. Por quê? Porque as minhas Phalaenopsis estão plantadas todas na horizontal, inclinadas para que quando eu molhar, a água não fique parada, a água escorra do miolo da planta. Então essa é a primeira dica que você tem que fazer para que você tenha plantas saudáveis. Outra coisa, não deixar de adubar as suas plantas. Procure tem vários adubos aí no mercado que a gente sempre indica, que é os da Forte, manutenção, crescimento, né, o floração, que a gente sempre usa, que são esses adubos aqui da Forte, ó, Forte Orquídeas, aqui é um de floração. Então se você faz uma tabela, uma semana você usa floração, uma semana manutenção, na outra semana um crescimento, as suas plantas estão super adubadas, porque Phalaenopsis adora adubação foliar, as raízes delas absorvem 85% das adubações que você joga aí. Então sempre falo, jogue adubo nas raízes, e também os outros 15% são absorvidos pelas folhas. Então molha a folha, molha a raiz, faz uma adubação completa, tá? O cronograma é muito simples. Cada semana você vai usar um adubo diferente, uma manutenção, na outra uma floração, na outra um crescimento. Sempre cuidar da parte de defesa dessas plantas, usar os defensivos como enxofre uma vez por semana. O enxofre é uma colher de café para um litro de água. E usar também o colosso para matar ácaro, para matar cochonilha, uma vez a cada 15 dias. Então esses são
cuidados que você tem para tratar essas suas plantas, para você deixar de ser amador e começar a ter essas plantas, olhar essas plantas como se você fosse um cultivador profissional. Usar também o cálcio a cada 3 meses, né? A gente usa o Cal BC ou a gente usa o Forte Equilíbrio aí da Forte Jardim. Então são isso, usar as adubações e os defensivos, porque essas plantas são plantas vindas de laboratório, elas não têm resistência contra pragas, contra intempéries da natureza. Uma coisa, se você tem Phalaenopsis, dê um jeito de cultivar elas numa área coberta, como aqui, ó. Estão cobertas com telhas transparentes. Então dê um jeito de cultivar elas numa área coberta, porque essas plantas não gostam de ser molhadas as folhas todos os dias. Elas não resistem a tanta molhação, porque as folhas são suculentas, são carnosas e aparece muito caso de fungos. E o fungo, como a gente sabe, ele se espalha através da água. Então, mantenha as folhas sempre secas. Quando você for regar, tudo bem. Você for regar a sua planta, você pode molhar ela toda, desde que ela esteja com o miolo foliar virado para baixo. Então, evitar sempre de ficar borrifando água, de ficar jogando muita água nessas folhas, tá? Outra coisa, evitar de colocar receitinhas caseiras, sabe? Tudo é tão barato. Você compra um adubo da Forte por R$25, R$30, um potinho desse aqui, você vai adubar mais de um ano. Então o custo-benefício é muito alto. Não precisa você ficar jogando água de canela, água de arroz, água de alho. Não é para fazer uma salada com essas plantas, porque elas são plantas de laboratório. Elas precisam receber uma adubação rápida, uma adubação substancial. Então o adubo da Forte, que são esses adubos que a gente dilui na água, eles entregam os nutrientes para as plantas rapidamente. Assim que você coloca, a planta já absorveu, porque foi pensado para a orquídea. Uma água de arroz não foi feita para a orquídea, uma água de alho não foi pensada para cultivar a orquídea. Então essas plantas, tira da cabeça a ideia de que você não precisa adubar. Essas plantas são seres vivos e precisam ser adubadas. Outra coisa, a luminosidade. A gente sabe que essa planta pode ser cultivada dentro de casa, sim, mas elas precisam de luz, sabe? Seja próximo de uma janela, seja no local, numa varanda onde seja bastante iluminada. Não é sol direto, é iluminação, um lugar bem claro. Elas não podem ficar pegando sol direto nelas, mas elas precisam de uma luminosidade, de uma claridade, né? Não o sol direto focando nelas, para que elas possam desenvolver as suas artes florais, a encher o enraizamento. E uma coisa também é a espera, que você tem que esperar, porque cada planta é uma planta. Uma planta vai fazer raízes mais rápida, outra vai começar a dar folhinhas, direto folhinhas. Existe um estado vegetativo dessa planta que a gente tem que respeitar. É tudo no tempo delas. Você pode comprar 2 Phalaenopsis hoje e as duas, cada uma vai desenvolver diferente, porque são plantas, são seres únicos. São plantas, cada uma tem o seu processo vegetativo, o seu processo de crescimento. Então não adianta você querer plantar as plantas e todas vão responder igual. No meio de cultivo, onde você tem mais de 500 Phalaenopsis, como a gente vê aqui, cria um microclima. Então todas elas vão crescer, florescer iguais, porque uma está passando a umidade relativa do ambiente, todas estão na mesma condição. Quando as plantas estão na mesma condição, elas estão todas no mesmo tipo de vaso, elas estão todas no mesmo tipo de substrato, todas elas estão recebendo a mesma adubação, a mesma rega, todas no mesmo dia. Então elas começam a responder todas iguais aí, todas vão florescer ao mesmo tempo, todas começam a enraizar ao mesmo tempo e dar folhas ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas estão praticamente plantadas num vaso só. Olha, elas estão todas no coletivo. Então o que uma recebe, todas vão receber. Então aqui já é um cultivo maior, já é um cultivo mais elaborado. Mas não quer dizer que você não possa ter isso na sua casa com 2, 3 plantas. Desde que você entregue para todas elas no mesmo dia o mesmo carinho, o mesmo cuidado, a mesma atenção que você entrega para uma, entregar para todas. Umidade relativa no ambiente, criar fonte, colocar as plantas no local que tenha terra,
que têm os seus vasos aí de plantas, para que tenha umidade, para que a terra tenha umidade, porque elas também recebem umidade relativa no ambiente. Essa nevozinha, essa friagemzinha que tem no ambiente, essas plantas também adoram essa umidade, esse frescor. Então por isso que elas precisam estar cobertas e também recebendo essa umidade no ambiente, não somente a água jogada na raiz. O substrato também é muito importante. Coloca um substrato que você molha e fique pelo menos umas 2 horas úmido e depois já comece a secar. Um substrato bem drenado, pode ser pedra brita, pode ser argila expandida, pode ser madeirinha, mas que seja drenante. No meu caso eu uso esfagno também junto, mas os meus vasos são de barro. O vaso de barro ele suga a água junto com a planta, então permite com que elas sequem mais rápido. Tá? Então são todos esses cultivos, são todos esses cuidados, e o principal deles, amar essas plantas, não somente quando elas estiverem com florações, porque com florações elas são muito lindas, mas eu amo essas plantas mesmo quando está assim, ó, só o vegetal, tá vendo? Porque quando isso aqui floresce, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você que tem essas plantas sabe que uma ponta de raiz já te deixa feliz. Então é amar essas plantas como um todo, mesmo sem florações. Esse é o ingrediente principal, devia ter se dado ele primeiro. Então se você ama essas plantas, se você gosta, se você cultiva, rapidamente, olha, você vai ter coisas lindas como essas aí no seu quintal. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem e até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe vocês.